Vem da Europa a informação de que Vitor Roque está na mira do West Ham com direito à proposta milionária. Vídeo de hoje do canal do Nicola te responde como o Palmeiras vê essa especulação. Vou falar também sobre uma comparação entre os gols do Flamengo e do Palmeiras no Campeonato Brasileiro para completar mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre o Palmeiras, que acaba de fechar a maior venda da história do futebol brasileiro feminino. Por $1.100.000 mais bônus, o Verdão vendeu Amanda Gutierrez para o Boston Legacy. Hora de falar sobre a comparação de gols entre Flamengo e Palmeiras, líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro. A primeira coisa é registrar que o Flamengo tem 50 gols contra 39 do Palmeiras, ou seja, o líder do campeonato apresenta nesse momento um rendimento maior ofensivamente. Embora a diferença de pontos entre eles seja de 3 pontos, com o Palmeiras com um jogo a menos. Se o Palmeiras vence esse jogo a menos, se iguala ao Flamengo. Pois bem, com bola rolando, o Flamengo foi capaz de marcar 38 gols contra 19 do Palmeiras. Vale a lembrança de que 38 gols de bola rolando do Flamengo equivale a quase todos os gols marcados pelo Palmeiras. Segundo ponto, bola parada, 10 gols para o Flamengo, 8 gols para o Palmeiras. Verdão só leva vantagem em relação ao Flamengo nos pênaltis, 6 gols de pênalti do Palmeiras contra 3 do Flamengo, e nos contra-ataques, 5 gols de contra-ataque para o Palmeiras, 1 gol de contra-ataque para o Flamengo. Recentemente, Rogério Ceni afirmou que o Palmeiras é o rei da ligação direta, não faz jogadas construídas, o contra-ataque é sempre uma marca para times que gostam de jogar de forma reativa. Só para completar, esse levantamento também leva em consideração gols contra. O Palmeiras teve um gol contra a seu favor, contra nenhum gol contra marcado pro rubro-negro. Só para arrematar de vez sobre essa história e falar um pouquinho do Fla. Rubro-negro bateu o recorde de público do novo Maracanã. Desde que o estádio passou a ser concebido dessa maneira atual, em jogos de clubes nunca se registrou tanta gente quanto no empate em 0-0 com o Cruzeiro na noite dessa quinta-feira. Foram 72.565 torcedores, uma renda bruta de R$5.800.000. Só para arrematar, o Flamengo já levou nessa temporada já conseguiu 1,5 milhão de ingressos vendidos em seus jogos como mandante. O que você pensa sobre essas cifras? Use o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal, beleza? Para falar sobre o Palmeiras, que história é essa de que o West Ham da Inglaterra prepara uma proposta de 40 milhões de euros ou 250 milhões de reais para contratá-lo? Quem publicou tal informação foi o site Fichajes, lá da Espanha, que assegura que o clube inglês vai tentar contratar o Vitor Roque no fim dessa temporada para tê-lo à disposição a partir de janeiro. Vale lembrar também que o Palmeiras o comprou do Barcelona por 25 milhões de euros fixos. Seria a chance de o Verdão faturar em pouco tempo 15 milhões de euros, embora a notícia publicada pelo site Fichajes também já afirme que o Palmeiras se recusa a vendê-lo por 40 milhões de euros. Haveria uma necessidade de cifras superiores a 46, 47 milhões de euros para que o negócio saísse. Entrei em contato com uma fonte alviverde para saber o que há de verdade nessa história e a pessoa falou: Nicola, ninguém do West Ham procurou o Palmeiras até agora. Não temos nenhuma intenção de vender o Vitor Roque. E essas cifras de 40, 45, 47 milhões que foram divulgadas também não fazem parte de nenhum planejamento interno. Importante dizer que o Palmeiras não se nega a negociar jogadores, mas para fazê-los vai querer bastante dinheiro. Vitor Roque, que teve um início bastante ruim com a camisa alviverde, se recuperou muito bem e hoje é titular absoluto e peça importante, especialmente ao lado de Flaco Lopes. 43 partidas na atual temporada com 13 gols e 4 assistências, desses 13 gols, 9 no Campeonato Brasileiro. E você venderia o Vitor Roque por qual preço ou nem sequer cogitaria negociá-lo? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero falar agora sobre o Palmeiras, para falar sobre a dupla Flaco Roque. Flaco Lopes e Vitor Roque seguem deitando e rolando. Na vitória por 3-0 contra o Vasco, que foi alcançado em apenas 23 minutos do primeiro tempo, Flaco Lopes marcou 2 vezes e o Vitor Roque marcou uma. Nos últimos 12 jogos pelo Palmeiras,
Flaco Lopes fez 9 gols e deu 2 assistências, enquanto o Vitor Roque fez 9 gols e deu 4 assistências. Vitor Roque chegou a 9 gols no Brasileirão e já é o 5º maior artilheiro da competição em 2025. O Flaco é o 7º com 8 gols marcados. Vitória diante do Vasco serviu para abafar um pouco da repercussão ruim na derrota para o Bahia e recolocou o Palmeiras na 2ª colocação do Campeonato Nacional, 2 pontos atrás do Flamengo. Palmeiras e Flamengo têm o mesmo número de jogos, embora o Fla jogue nessa noite contra o Cruzeiro no Maracanã, jogo que o Flamengo, ou melhor, que o Palmeiras assiste de camarote. Só para completar, registrar os próximos jogos do Palmeiras: São Paulo fora de casa, Juventude em casa, Bragantino em casa, e aí começa o momento mais importante da temporada para o Verdão: jogo com o Flamengo fora, jogo com a LDU fora, partidas contra Cruzeiro e LDU dentro de casa. Quero falar agora sobre a arbitragem. Quais são os clubes mais prejudicados e beneficiados no futebol brasileiro? Quero te ajudar a responder essa pergunta quando você estiver conversando com os seus amigos. Primeiro, contar que o Corinthians é o clube com mais decisões desfavoráveis no VAR nesse campeonato nacional. Das 23 consultas feitas em jogos do Corinthians, 15 foram com decisões contrárias ao timão e apenas 8 a favor. Quero dizer que o VAR rouba contra o Corinthians, mas as decisões têm sido mais contrárias do que favoráveis ao timão. Nenhum outro time no Campeonato Brasileiro teve tantas decisões desfavoráveis quanto o Corinthians. Já o Vasco é o oposto. Das 10 consultas feitas em jogos do Vasco, 9 decisões do VAR, ou do árbitro a partir do VAR, foram a favor do Cruz Maltino e apenas uma contrária. Para completar esse assunto, deixa eu trazer um detalhe que envolve pênaltis marcados para clubes no mundo em 2025. Você tem ideia de quem lidera essa lista? O Internacional é o time de futebol do planeta com mais pênaltis a seu favor em 2025. Foram 23 pênaltis em 49 jogos, uma média de quase um pênalti a cada 2 partidas. O Inter lidera esse ranking com 23, seguido por Al-Ahly e Benfica com 17 pênaltis cada. O União Saint-Gilloise da Bélgica e o Bayern de Munique tem 16 pênaltis cada, e depois aparece já um outro clube brasileiro, o Palmeiras, ao lado de Sporting de Portugal e Real Madrid, 14 pênaltis para cada. Você tem ficado de que maneira em relação à arbitragem? Está satisfeito com as arbitragens nos jogos do seu time? Está revoltado? Já usa o espaço para comentário para dizer o seu time do coração e como é que você avalia os árbitros de futebol no Brasil, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras, que acaba de contratar um atacante dispensado por indisciplina no Flamengo. Atacante que foi herói do título do Mundial Sub-20 da temporada passada, eu me refiro a Felipe Tereza. Só 19 anos de idade, atacante de lado de campo e tratado durante muito tempo no Flamengo como uma enorme promessa. A verdade é que em 2025 ele acabou perdendo um pouco de espaço e foi isso que o deixou bastante irritado em treinos e jogos e que fez no dia 22 de setembro o Flamengo dispensar. Palmeiras cogitou, estudou e contratou o atleta desde o início da semana. Felipe Tereza já treina com o restante do elenco no time sub-20 do Palmeiras. O anúncio aconteceu apenas nessa quinta-feira, depois que o nome do atleta teve, a rescisão do atleta no bid foi confirmada, e aí o Palmeiras já assegurou a contratação do jogador. Felipe Tereza assina por 2 anos, sem custos ao Palmeiras. Verdão fica com 90% do valor de uma venda futura e deixa 10% para o jogador. Felipe Tereza, que havia marcado o gol do título do Mundial Sub-20 no ano passado e que participou da decisão do Mundial Sub-20 nesse ano. O Flamengo vence o Barcelona nos pênaltis recentemente. Só para completar, na atual temporada, o Felipe Tereza soma 25 jogos com 5 gols marcados. São 4 partidas no time principal com 1 gol e uma assistência. Ele participou do Campeonato Carioca, enquanto os titulares faziam pré-temporada no exterior. O primeiro gol do Felipe Tereza no time de cima do Flamengo nem foi marcado nesse ano, e sim na temporada passada contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Jogador de enorme potencial que chega sem custos, segunda vez que o Flamengo, ou melhor, que o Palmeiras se utiliza desse expediente. Lá atrás, em novembro de 2020, o Verdão havia contratado Pedro Bicalho, que tinha sido dispensado pelo Cruzeiro depois de levar uma garota à concentração.
O Palmeiras transformou o Bicalho em capitão do time sub-20, ele foi campeão da Copa São Paulo de Juniores em 2022 e algum tempo depois negociado com o Alverca. O Palmeiras não recebeu nada nesse primeiro momento com o negócio com a Alverca, mas ficou com 50% do valor de uma vinda futura, que garantiu 500 mil euros recentemente. O Karabag, do Azerbaijão, o comprou do Alverca no meio do ano, pagando 1 milhão de euros. E esse valor equivalia a 50% dos direitos. Ou seja, o Alverca ficou com 500 mil euros, o Palmeiras levou mais 500 mil euros e os dois clubes mantêm 25% do valor de uma venda futura. Pedro Bicalho, que vai bem com a camisa do Karabag, ele foi eleito o melhor em campo na vitória do time dele contra o Benfica na estreia da Champions em Portugal por 3-2. Fala, minha família, beleza? Ficamos aqui com aquele giro de notícias importante do maior clube do brasileiro. Claro que a gente tá falando realmente do Palmeiras. Se você gostou desse conteúdo, chega aqui deixando aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para você ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil. Claro, né? A gente tá falando dele, o Palmeiras. Então, um grande abraço para você. Até o próximo vídeo. Fui.